Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Tecnologia PSB, seu canal de informática, novidades e dicas. Bom, no vídeo de hoje vamos ter uma aula sobre o significado da sigla DNS, o seu significado e por que ele é usado. E também nós vamos falar de como configurar o melhor DNS para você possa ter uma navegação mais rápida ao carregar a página da web. E também vamos falar sobre a memória RAM do computador. Por que a necessidade dos usuários domésticos, usuários comuns, de expandir mais a memória RAM do computador. E também vamos falar de qual o melhor processador que você precisa ter para utilizar no computador, a velocidade requerida para o padrão, para que vocês possam rodar aplicativos pesados, inclusive jogos pesados que hoje requer mais memória RAM, um processador mais veloz. E também, por último, nós vamos falar sobre as ferramentas básicas incluídas no Windows 10, o limpeza de disco e o desfragmentador de disco, e quando ela deve ser usada, essas ferramentas, ok? Então, olho na tela e vamos ao que interessa. Bom pessoal, eu vou explicar aqui agora para vocês o significado do DNS. Para que ele é usado? Bom, o DNS significa Domain Name System, ou traduzindo para a nossa língua em português, significa Sistema de Domínios de Nomes. Ou seja, a função do DNS é converter todos os meus IPs de endereços em nomes de domínios. Por exemplo, quando digitando o endereço da web www.globo.com.br, ele está convertendo os endereços IP de números em endereços de domínios de nomes. Então você acessou um sítio de domínio da Globo de nome Globo. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês como se faz para configurar o DNS. Mas antes, quero informar vocês que a gente utiliza um domínio de DNS padrão, isto é, o domínio configurado pelos operadores de serviços banda larga, seja ela NetVirtua, Oi e demais outras operadoras, como por exemplo a Bascom Tecnologias, que é uma nova operadora aí do estado do Rio de Janeiro, que muitos dizem que é um serviço de fibra ótica, 100% ótica, muito boa. Bom, as operadoras de serviço de banda larga configuram um DNS padrão para ser utilizado em seu computador. A gente conhece um dos DNS como padrão, a pública, por exemplo, da GRUG, que tem como endereço configurado 8.8.8.8 como a principal, e a secundária alternativa, que é o 8.4.4.8. Só que nessa configuração de DNS pública, elas carregam a página web lentamente. Então, eu vou indicar a vocês o DNS para ser utilizado como padrão em seus computadores, que é um DNS seguro e confiável para carregar as páginas da web mais rapidamente. Então, olhe a tela e venha aprender como configurar o DNS manualmente. A primeira coisa que você vai fazer é
acessar o ícone de acesso à internet que mostra na barra de tarefas do seu lado direito, depois do ícone da bateria, que é essa aqui, das conexões à internet. Você vai selecionar ele, vai clicar no botão direito e vai selecionar abrir as configurações de rede e internet. Feito isso, ele vai abrir as configurações do Windows. E nessas configurações você vai clicar na opção alterar as opções de adaptador, que está aqui. Vou clicar, vou fazer alterações no adaptador de rede. Abrindo a janela de conexões de rede, você vai ver os tipos de conexões habilitadas no seu computador. Como você pode observar, aqui eu tenho 4 opções de rede habilitadas no meu computador. O que vou usar mais por padrão é a rede cabeada e a rede wireless, para que você possa alterar o seu DNS manualmente. O procedimento vale tanto para a rede cabeada quanto para a rede Wi-Fi. Só um detalhe que vocês precisam observar: nem toda a rede padrão cabeada, conexão cabeada alterada, poderá surtir efeito. Isso porque, como já disse, as operadoras de serviços de banda larga, elas vivem alterando seu DNS para melhorar as configurações. Então, se você alterar manualmente as configurações da rede da DNS, a ser configurada a rede cabeada, pode não surtir efeito para carregar uma página na internet. Mas se você quiser testar essa configuração manual que eu vou mostrar aqui agora, em rede cabeada, pode fazer sem problema. Mas quando você estiver em redes públicas, por exemplo, restaurantes, empresas, vai precisar de retornar como estava antes as configurações do DNS, como configurações padrão automática. Bom, o que eu vou fazer aqui é a alteração na rede Wi-Fi, manualmente. É aí que eu vou mexer, tá? Se você usa a internet através do Wi-Fi, recomendo que você altere apenas DNS manual nessa rede, tá? Então, selecionando a rede Wi-Fi, vou em propriedades. Nessa propriedade vai abrir a janela de propriedades da Wi-Fi. E aqui eu vou encontrar a opção de protocolo IP versão 4, que está aqui. Protocolo IP versão 4. E em seguida você vai clicar em propriedades. Nessa propriedade vai ser aberta uma janela com a configuração de protocolo do endereço IP da versão 4. Na sua tela você vai observar que todas as informações que aparecem aqui que estão em branco, principalmente nas configurações que estão no automático, que é essa aqui: obter um endereço IP automaticamente. Ou seja, o seu provedor de serviço na internet vai procurar por um DNS mais próximo da sua localidade, da sua região, para que você possa ter um acesso à navegação à internet. Só que nessa configuração automática ele não está configurado, porque quem vai definir o DNS é o seu provedor de banda larga de acesso à internet, certo? Agora eu quero alterar manualmente o endereço DNS que eu quero usar. Por exemplo, que vou indicar aqui é o Coldfire, que é um dos melhores DNS mais seguros e privados, que faz com que você carregue sua página da web mais rapidamente. Então o que você vai fazer é utilizar essa opção abaixo. Você vai clicar em usar as seguintes endereços do servidor DNS. Vai alterar o servidor DNS preferencial, que é o primário. Vai configurar o servidor DNS alternativo, que é o secundário.
você tem que alterar essas duas opções, ok? Não pode alterar apenas um e deixar o outro em branco, tem que alterar os dois, ok? Na DNS primária preferencial você vai colocar 1.1.1.1 e sendo a secundária 1.0.0.1. Feito isso, se inserir os DNS primário e secundário da Cloudflare, você vai clicar em OK. Vai fechar as janelas de propriedades da Wi-Fi, vai fechar as janelas de conexões de rede, vai fechar as janelas de configurações do Windows e em seguida você vai reiniciar a sua máquina para que essas alterações manuais sejam concluídas, atingidas com efeito. Feito isso, reinicie o sistema operacional. Desculpa, um pouco de água. Reiniciou seu sistema. Você vai verificar se realmente as alterações manuais foram surtidas com sucesso. Vai novamente clicar no botão do atalho de rede, botão direito, vai abrir as configurações de rede e internet, vai abrir as alterações, alterar opções do adaptador, certo? E vai verificar onde você fez alterações manuais na Wi-Fi. Vai selecionar o Wi-Fi, botão direito, vai clicar em propriedades. Aqui na propriedade do Wi-Fi você vai encontrar o protocolo IP versão 4, que é esse aqui. Seleciona ele, vai clicar em propriedades. Nas propriedades do protocolo IP versão 4, você vai verificar se realmente foi aplicado com sucesso. Como vocês podem ver aqui, está aplicado com sucesso o DNS primário e secundário da Cloudflare. Feito isso, você vai fechar tudo, tá? E vai abrir o seu navegador. Deixa eu ver ele. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e até mesmo o Opera. E você vai verificar que a acessando determinado sítio da internet carrega muito mais rápido. Então eu vou abrir aqui o Google Chrome. Daqui, abrir aqui no monitor externo, que eu uso, né? Deixa eu passar para cá. Beleza. Opa, deixa eu aumentar aqui a janela. Beleza. Agora eu vou lhe dar um exemplo. Vou visitar qualquer sítio da internet. Você dá o Globo. Como vocês podem observar, a página está sendo carregada mais rapidamente, levando apenas um segundo com essas configurações do Cloudflare do DNS. Vocês vão perceber isso quando vocês forem configurar manualmente as funções que eu dei aqui no seu computador. E você verá que as páginas da internet estão sendo carregadas muito mais rapidamente. Vou mostrar outro exemplo. Vou acessar aqui o sítio do Célio Digital, nosso amigo Daniel Augusto. Também tem um canal no YouTube. Vamos. Sítio Daniel, Célio Digital. Observe que ele está carregando mais rapidamente o sítio do Célio Digital, do nosso amigo Daniel Augusto. Você pode perceber essas diferenças. Primeiro, antes de fazer a alteração do DNS do Cloudflare, a sua página atual está configurada com o DNS público da Google. Você vai ver que ele demora mais de um segundo para concluir o carregamento da página. No Cloudflare, totalmente diferente. Ele carrega muito mais rápido a página da internet e, além do mais, é um DNS mais seguro e privado a ser utilizado pela navegação na internet. Certo? Agora, vamos falar sobre a questão da memória RAM.
A gente sabe que quando compra os computadores em lojas físicas ou pela lojas de compra online pela internet, eles vêm com configurações padrões de fábrica, dependendo do qual marca de computador do fabricante você comprar e qual configurações você deseja daquela máquina, o modelo do computador que você deseja. Por exemplo, eu tenho aqui um novo computador que eu comprei, que é da Samsung, da família da Samsung, que é um dos modelos essenciais para ser usado no dia a dia da família E30. E esse computador aqui, ele vem com as seguintes configurações: 4 GB de memória RAM e processador de 0.3 GHz, que é um processador muito veloz para poder trabalhar com multitarefas no meu dia a dia. Só que, na questão da memória RAM, nem tudo satisfaz a necessidade do usuário doméstico, usuário comum. Isso porque ele não só quer usar o computador para coisas essenciais no dia a dia. Por exemplo, ler e-mails, ver YouTube de vídeos, ver fotos, ouvir músicas, baixar arquivos pela web, fazer downloads. Essas coisas que eu citei agora são configurações padrão que vem de fábrica com o computador. Com 4 GB de memória RAM, ele já vai atender essas necessidades essenciais. Só que, no caso, para quem quer usar o computador apenas para jogar, e hoje em dia, jogos desenvolvidos pelas empresas requerem muito mais memória RAM, um processador muito mais veloz e, mais do que isso, uma placa de vídeo potente, como da NVIDIA GeForce, com memória reservada para ela de 2 GB. São as configurações requeridas para jogar jogos. Por exemplo, jogar o FIFA, o Fórmula 1, requer a memória RAM de 8 GB, porque abaixo de 8 GB esses jogos não vão rodar. E a placa, diferente do NVIDIA GeForce, também não vai aceitar, porque vai acusar incompatibilidade ao executar o jogo. Então, para os usuários que querem usar o computador apenas para jogar, é preciso que tenham 8 GB de memória RAM. E para aqueles profissionais da área de TI, computação gráfica e edição de vídeos e fotos, a gente vai ter que requerer mais do que 8 GB de memória RAM. Isso porque as pessoas que trabalham com computação gráfica precisam de mais do que 8 GB de memória RAM. Ou seja, precisa ter 16 GB, 32, 64 GB de memória RAM. Inclusive, para quem trabalha com edições de fotos e vídeos pesados, requerem a partir de 16 GB de memória RAM. E para os profissionais da TI, a mesma coisa. Precisa de a partir de 16 GB para poder rodar os aplicativos de desenvolvimento que ele usa para elaborar seus projetos, como o NetBeans e o Android Studios. Porque 4 megas, 8 megas não é suficiente para projetar seus projetos. Tem que ser acima de 8 megas. A partir de 8 GB. Vai começar 16 GB de memória RAM. Como meu computador aqui só veio com 4 GB de memória RAM, eu precisei fazer uma expansão, aumentar mais a memória RAM. O modelo do meu computador aqui, que eu comprei após ficar 2 meses pesquisando qual o melhor computador ideal que aceita expandir a memória RAM
que aceita trocar o HD normal, que hoje é considerado o HD obsoleto, lento, para fazer a leitura do que um SSD do tipo M2, que é um tipo de HD muito mais veloz do que o HD normal. Eu encontrei um computador que me pudesse fazer a capacidade de expandir a memória RAM, então comprei esse modelo para mais tarde expandir a memória RAM e trocar o HD, que ainda não troquei nessa parte do HD, ainda não troquei, mas futuramente vou trocar. Comprei a memória RAM, expandi meu computador para 16 GB, então eu posso trabalhar tranquilamente com projetos de sistemas e com muitas tarefas utilizando o NetBeans e o Android Studios para desenvolver aplicativos para desktop, web e aplicativos para Androids. Para que vocês possam saber que estou falando a verdade, vou mostrar aqui para vocês que eu estou com 16 GB de memória RAM expandida. Tá? Vou aqui abrir o painel de controle, sistema de segurança, vou clicar em sistema, e como você pode ver as informações básicas do computador, meu computador tem 16 GB de memória RAM, ou seja, antes eu tinha 4 MB de memória RAM, e hoje estou com 16 GB de memória RAM. Isso porque eu comprei um slot de memória RAM de 16 GB para expandir a memória do meu computador. Essa é a sua liberdade, o seu critério, de acordo com a sua necessidade do que vai fazer com o computador. É um direito seu de expandir a memória RAM para a sua necessidade, de como você utiliza o computador no ambiente de trabalho ou estudo, até mesmo pesquisas. Tem modelos de computadores que aceitam expandir a memória RAM de até 64 GB. Esse modelo que eu tenho aqui, ele só tem a capacidade de expandir até 16 GB de memória RAM. Mas tem outros modelos de computadores que aceitam expandir para 32 GB e 64 GB de memória RAM. Tem também computadores que aceitam trocar o HD normal por um SSD do tipo M2, que é um HD que tem mais resposta de leitura mais rapidamente, tem acesso à leitura do sistema operacional mais rapidamente do que um HD normal. Certo. Agora, a última questão do assunto a ser tocado, que é as ferramentas básicas já vêm com Windows 10, que é o limpeza de disco e o desfragmentador de disco. Para que serve limpeza de disco? Limpeza de disco ele tem a finalidade de limpar todo o conteúdo após você usar o computador. Por exemplo, você acessa um monte de páginas da web. Nesse acesso às páginas da web, o Windows cria um arquivo temporário dessa página da web. Só que esse arquivo temporário ele não serve para nada. Ele armazena, ocupa espaço nesse seu computador. Da mesma forma que quando você baixa arquivos da internet, também ele cria arquivos temporários de downloads baixados na internet. Mesma coisa quando você está acessando um dos aplicativos do computador, seja ele o Word, Excel, PowerPoint ou qualquer outro tipo de aplicativos. Ele vai criar um arquivo temporário dos documentos que você cria nesses aplicativos. Então, para que você possa, no fim das suas atividades, não vai usar mais computador, vai desligar, você aciona a limpeza de disco. Essa ferramenta pode ser usada periodicamente, tá? Então vou aqui pesquisar
e vou digitar limpeza de disco. Beleza? Ele vai abrir o aplicativo de limpeza de disco. Vai verificar os status de tudo que foi armazenado temporariamente. E você vai selecionar o que interessa na limpeza. Exceto o cacete dos sombreamentos de LX não marca. E muito menos não marca a pasta downloads. Porque tudo que você for baixar pela internet, os arquivos de instalação, por exemplo, ele vai ficar armazenado na pasta downloads. Se você marcar para fazer limpeza da pasta downloads, ele vai apagar todo o conteúdo que você baixou na internet. Então, não marque essa pasta. Deixa a caixa de diálogo desmarcada, ok? Outras coisas você pode marcar. Por exemplo, miniaturas, pode marcar para fazer limpeza. Arquivos temporários, pode marcar para fazer limpeza de arquivos temporários. Pode marcar para limpar a lixeira. Tudo aquilo você exclui que não te interessa mais, vai para a lixeira. Você pode marcar para fazer limpeza. Não marca a pasta de downloads, deixa desmarcada. Arquivo de otimização de entrega, marque. Desculpa, para apagar os arquivos de otimização de entrega. Não marca caché de sombreamento, deixa desmarcado. Pode marcar relatório de erros do Windows diagnóstico, pode marcar que também não serve esses arquivos temporários que ele registra. Pode marcar os arquivos temporários da internet, pode marcar também para apagar os arquivos temporários da internet. E por fim, os arquivos de programas baixados, que são arquivos temporários, arquivos de programas baixados também pode apagar, que também não serve. Selecionou isso, é só clicar em OK, que ele vai fazer uma limpeza, ok? Clicar em OK, confirma se você realmente quer essas informações excluídas, vou clicar em sim, e ele vai mostrar o status da exclusão dos arquivos temporários, certo? Limpeza de disco deve ser utilizado todo o fim da sua tarefa, quando for antes de desligar o computador, o notebook, ok? Bom, agora vou falar sobre desfragmentador de disco. Para que ele é usado, o desfragmentador de disco? O desfragmentador de disco, ele vai reorganizar em blocos os arquivos em ordem alfabética. Porque quando você cria um arquivo no computador, de um dos aplicativos que eu já citei, o Word, Excel, o Windows não sabe, não define aonde ele vai ficar armazenado em um desses blocos. Então, o desfragmentador e o otimizador de unidades de disco, ele desfragmenta a ordem onde os arquivos devem ficar armazenados. Então, para você ter acesso a esse aplicativo do Windows, você vai no busca e digita desfragmentador e o otimizador de disco. Seleciona ele e vai abrir. E vai abrir essa janela aqui com as informações de unidades que estão habilitadas para fazer a desfragmentação de disco. Uma observação clara: só pode desfragmentar os discos do tipo HD normais. Os HDs do tipo SSD não precisam ser desfragmentados, porque não há necessidade de desfragmentar. Apenas HD normais podem ser desfragmentados. E para desfragmentar, é só você selecionar a unidade com duas opções. A primeira, você tem que analisar
o atual estado de fragmentação do seu disco para depois você otimizar, ok? E para usar o desfragmentador de disco, só deve ser feito uma vez por mês, não todo dia. Desfragmentar o disco é uma vez por mês. E por que nós estamos desfragmentando o disco? Para impedir que o disco fique lento para ser usado, lento para fazer a leitura, lento para carregar os aplicativos. Essa é a finalidade para utilizar o HD normais, exceto o SSD que não precisa ser otimizado. Lembrando mais uma vez que o desfragmentador de disco só deve ser usado uma vez por mês, ok? E a limpeza de disco periodicamente, antes de desligar o notebook ou o PC desktop, ok? Bom, é isso aí, pessoal. Eu já dei dicas de como configurar o DNS manualmente e um dos melhores DNS mais seguros a ser utilizado. Falei sobre a questão da memória RAM e por que a necessidade de usuários comuns domésticos expandir mais a memória de acordo com a sua necessidade. E, por fim, falei das duas ferramentas básicas que acompanham o Windows 10, o limpeza de disco e o desfragmentador de disco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, faça inscrição no canal Tecnologia BSB e, é claro, ajude o canal a crescer. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!